Então quer dizer que estão atacando o mago dos games, David Jones. Tá aí no YouTube, um dinossauro do YouTube, vamos lá, não sei nem quantos anos, 15, 14, sei lá. Mas fizeram um dossiê contra ele. E esses dossiês que fazem contra o David Jones, eles têm uma parcela de injustiça. Eu sinto isso. Esse dossiê, inclusive, que estamos falando, nos referindo, ficou muito bom. O vídeo de forma excelentemente editada. Eu não vou vir aqui colocar o vídeo para vocês e comentar em cima como um react comum. Eu quero tentar acrescentar, trazer também outras perspectivas e falar um pouco sobre o que o vídeo abordou. Bom, a tese desse nosso vídeo é a seguinte, que esse dossiê, e o significado de dossiê, eu acho bom deixar claro, pois antes do meu entendimento sobre o que se referia essa palavra, eu julgava como algo negativo, mas na verdade se refere a uma coleção organizada de documentos ou informações sobre uma pessoa ou uma empresa, um processo ou um assunto específico, não necessariamente de natureza negativa. E a gente vê isso com o decorrer do vídeo, que trata da carreira dele, das gafes dele, dos motivos pelos quais o David Jones é criticado. Mas esses são os mesmos motivos pelos quais ele fez sucesso e faz sucesso até hoje? Esse é um ponto muito importante. A nossa tese aqui é entender que esse dossiê ele ajuda a entender a persona David Jones como uma figura muito zoada, mas acaba misturando algumas críticas legítimas com especulações muito frágeis. E, na minha opinião, o maior erro ao analisar o David Jones seja julgá-lo exclusivamente pela régua de especialista em games. Eu não acompanho mais ele, tô sendo sincero, porém, de todo o tempo que eu acompanhei ele, eu nunca vi ele mesmo se autodenominar um especialista. Por mais que em alguns momentos ele mesmo tenha dado a entender isso, dizendo coisas como, eu joguei todos, não sobrou nenhum, eu joguei todos, eu comi todos os cookies. Então, por mais que ele tenha tido essas super extrapolações ao próprio respeito, de querer dar a entender algo que ele parece não entender, isso nunca foi algo que ele falou, eu sou um especialista em games. Ele fala mais algo como, eu vivo trabalhando de games. E não necessariamente ele trabalhar com os games obriga ele a ser bom com os games. A gente pode levar essa lógica para outros cenários. Os mais comuns, que eu consigo imaginar, são os do nutricionista e um treinador. Não necessariamente um nutricionista e um treinador precisam parecer fisiculturistas ou viver o lifestyle de um fisiculturista. Eles precisam, sim, da vivência prática. Ficar apenas nos livros realmente vai limitar a possibilidade dele interagirem com o público, a sua abordagem clínica, porém, eles não se parecerem com o fisiculturista, não levarem o treinamento e a nutrição na mais alta performance, não faz deles profissionais inválidos ou profissionais incapazes de exercer um bom trabalho. E eu acredito que seja a mesma coisa em relação aos jogos. Você não necessariamente precisa ser um puta gamer para falar sobre games. Muitas vezes você pode ser muito bom, mas não entender nada sobre o assunto. Muito comum, por exemplo, em relação aos pilotos de Fórmula 1. Não é o piloto que entende das particularidades do carro, da mecânica, de como o carro é construído, mas ele pilota o carro muito melhor do que o mecânico. Porque se o mecânico, aquele que entende supremamente a respeito do carro, também fosse um bom piloto, com certeza ele que incorreria, mas já que uma coisa não tem a ver com a outra, beleza. Então a gente tem que separar isso aí. O nosso analista, o homem que fez o dossiê, reuniu essas informações, ele dá destaque, no final, a coisas muito importantes. A primeira é que ele gosta do David Jones e que o que mais indigna ele são as mentiras. Mentiras a respeito de um suposto passado. Mas eu acho que ele acaba dando peso demais para isso. Como se até mesmo o sucesso do David Jones se desse por essa tal especialidade em games. Mas não, o próprio dossiê deixa algumas coisas bem claras. Que o David Jones pegou um momento oportuno da internet. Então, por exemplo, onde o YouTube ainda não era tão bem desenvolvido e ele se aproveitou muito bem do spam de vídeos. O David Jones, ainda assim, é uma pessoa muito carismática. Eu, pelo menos, me diverti bastante já vendo os rages dele nas corridas de GTA, nas gameplays. E eu acredito que essa seja a maior habilidade e característica do David Jones.
ele é um excelente comunicador. Não é à toa que ele gosta de trabalhar com notícias referente também a outras áreas, certo? Então, o David Jones, eu acho que muito do crescimento dele foi ele por ele ser uma pessoa mais ou menos neutra. Por que mais ou menos neutra? Porque você, telespectador como eu, não ia nos sites de games se atualizar sobre as notícias. Você buscava alguém que fazia essa interlocução, passava essa mensagem. E quem fazia isso na época, um dos únicos, era o David Jones. Um formato simples, um formato objetivo. Ele apenas passava a mensagem. Não existia emoção em muitos casos em que você assistiu o David Jones. Isso mudava quando você ia para os vídeos de gameplay e queria ver as reações dele, a gameplay dele. Aí você se inteirava mais com a pessoa David Jones, se cativava mais pela pessoa. Eu eu acompanhava algumas gameplays dele, mas não todas. Tanto é que essa parada do especialista em games nem me afeta tanto sobre a minha opinião sobre ele. Pois eu sempre acompanhei o cara, primeiramente, pelas notícias. E naquela época, na minha pré-adolescência, ali 12, 13 anos, ele era muito expressivo e essa era uma característica muito interessante. Ele realmente falava o que pensava. Não era muito difícil, né? O contato com o Brasil, eu acredito que era um pouco mais limitado com as empresas. Então, meio que você era um gigante, imagine um gigante e uma formiga gritando para esse gigante. Nada acontecia. O gigante não escutava de forma alguma, né? Mas nós, formigas, escutávamos aquela formiga maior falando e gritando sobre esse gigante, passando sobre tudo, ferrando os jogos, a EA Games. Descer o cacete na EA é gostoso por isso, porque não acontece nada com você. Você pode falar, criticar, falar o quanto quiser, não acontece nada, não é mesmo? Porém, hoje as coisas são um pouco diferentes. Existem patrocínios, e uma empresa não vai te patrocinar se você ficar falando mal dela, não é mesmo? E eu acho que o mais interessante que esse dossiê me trouxe foi que agora eu estou engrandecendo mais o mago do que eu já fazia, pois eu parei para refletir sobre essas questões particulares, se essas críticas realmente têm fundamento e se esses fundamentos são realmente válidos, ou quão válidos eles são. Eu acho que a gente já pode começar falando de um tópico bem sensível, que é o tópico Monark, não é mesmo? O amigo que apunhalou o outro pelas costas. Nós aqui, telespectadores, é muito fácil a gente falar. Pessoal, a gente não tá lá. Avaliar em retrospecto as situações é muito fácil. Você falar, por exemplo, eu teria feito diferente. É muito fácil. Ou você falar, claro que isso aconteceu, claro que ia acontecer dessa forma. Não, não é claro. Até que as coisas aconteçam, não é claro. Se fosse assim, muitas coisas não aconteceriam. Muitas coisas, inclusive, na sua vida, você não pararia para refletir sobre, poxa, talvez poderia ter sido diferente. Algo tão simples que poderia ter sido diferente. Na sua vida isso já aconteceu. Uma frase, uma palavra, uma ação. É verdade que o Monark foi infeliz na frase dele. Porém, algo que não sai da minha cabeça até os dias de hoje, porque só o Monark ele foi linchado totalmente, executado, né? Se o Kim Kataguiri compartilhou da mesma opinião que ele. Por que apenas o Monark? Isso é o que mais me inculca. Porque então acaba sendo não sobre o que foi falado e mais sobre quem falou. Pegou a visão, mais ou menos, o que eu quis dizer? Mas qual foi a postura do David Jones que mais me chamou a atenção? Repudiar o ato do Monark, eu acho que é algo que eu e você concordamos que não teve nada demais nesse primeiro momento. Porque muitos outros fizeram o mesmo, inclusive pediram para tirar os seus episódios do ar. Independente do que você acha sobre essa ação, muitos fizeram isso. O que chamou a atenção foi talvez como o David Jones se posicionou publicamente. Ele não só repudiou o ato, ele veio à tona falando, eu não vou fazer mais parte do programa. Isso aí já eleva a parada para um outro nível. Outra coisa que chamou muita atenção foi um suposto egoísmo particular, do tipo, ele me ferrou e se continuar, ele vai continuar me ferrando. Essa foi uma interpretação pessoal minha, com base num ocorrido que o próprio comentou. Eu ia dar uma entrevista para um sei lá quem e essa entrevista foi cancelada, entende? Então essa frase eu acho que pegou muito mal, porque tira um pouco
da nobreza do ato, que seria, eu tenho princípios e valores muito bem definidos, por isso, Monark não pode continuar. E passou para algo mais, esse cara me ferrou, velho. Ele me ferrou. Isso não pode ficar assim. Algo egoísta, entende? Então eu acho que, eu acho nada. Eu não condeno totalmente o David Jones, porque esse é o emprego dele. Ele depende disso. E talvez se você tivesse no mesmo lugar que ele, faria até pior. Não estou falando que faria. Ou talvez não fizesse nada. Ou realmente você faria alguma coisa diferente. Você não teria a mesma postura que o David Jones. Você faria alguma coisa diferente. Mais leve, mais intenso, nada, que seja. Mas a verdade é que tem dinheiro em jogo, tem família em jogo. E cada um defende o seu. Ninguém está mais interessado em proteger a sua vida do que você mesmo. Leve isso em consideração, tá certo? Então, existe realmente atitudes reprováveis que foram citadas aqui, e muito bem explícitas, porém, há coisas que realmente são defensáveis. A gente consegue, no mínimo, entender. Eu acho interessante como esse dossiê começa falando que as gafes do David Jones antes partiam de um nicho. Cara, era tudo muito nichado, o Xbox Mil Grau apontava ali, mas ainda não era algo escalado, não era algo em massa. Aí vem o Wesker, e todas as gafes vieram à tona. E tudo isso, senhor David Jones, porque você deixou que pegassem no seu pé. Você não deu o braço a torcer, você não entrou na brincadeira. E a galera nota, a internet não perdoa. Foram lá e te provocaram mais e mais, pra ver até onde você ia. E eu confesso, David Jones foi bem pra caralho. Ele foi bem pra caralho. Ele conseguiu não dar um parecer sobre o assunto, eu acho que até hoje. E se deu algum parecer, acho que foi um parecer bem velado, sabe? Bem tipo, não foi explícito, não foi diretamente, tá ligado? Mas ele sentiu. O outro comentário que eu gostaria de fazer sobre o dossiê é a respeito do putz do Digo. Aquele foi o putz mais infeliz. Eu acho que ele foi muito ódio gratuito, sabe? Porém também, assim, nada demais. Ah, beleza, vamos condenar o David Jones por não saber jogar jogos. A gente já falou esse assunto no início do vídeo. Nada demais. Eu acho que o David poderia ter ganhado bastante vindo à tona comentar sobre o assunto. Como também não, como ele fez. Mas eu me apoio que ele poderia ter ganhado bastante pelo seguinte, cara. Ano passado, acho que sim, ele fez vídeos opinativos sobre a Vortex. Uma treta aí, não me lembro ao certo. E o público ficou do lado do cara. O mago é implacável. O mago é implacável, só dava isso. Eu gosto das opiniões do David Jones. Ele é um cara que hoje carrega uma boa bagagem. No dossiê é tratado que no final, uma teoria de que o David Jones começou a realmente a jogar apenas na sexta geração do PS3 ali. O produtor, ele traz alguns argumentos, mas eu acho que são argumentos frágeis, e ele deixa bem claro que é uma teoria, mas ele fala que são argumentos frágeis, tudo bem, eu digo que são argumentos frágeis. Não podemos pautar nossa opinião em uma teoria, temos que ver os fatos. A gente tem muita coisa que colabora com um passado meio que criado artificialmente, mas também não o suficiente para bater o martelo, beleza? O que mais me chateia nos dias de hoje é a falta de opinião própria. É justamente essa globalização e os patrocínios, que acabam, de certa forma, influenciando na opinião do produtor de conteúdo, que tem a sua opinião muitas vezes velada, ele não fala totalmente o que pensa, por conta do faz-me rir, do dinheirinho que vai cair ali. Isso é algo que faz eu, particularmente, dar menos credibilidade para essas reviews de jogos de grandes canais de comunicação, que claramente têm associações com as empresas, certo? Eu gostaria de concluir esse vídeo falando que eu não acho que o David Jones precise provar que realmente é o maior especialista de games, pois eu acredito que ele nunca se propôs a isso. Acho que ele ganharia bem mais só admitindo que não sabe alguma coisa ou outra e fazer o que ele faz muito bem, que é comunicar as notícias e dar suas opiniões sobre as notícias, com aquele entusiasmo que ele fazia antigamente. Eu sinto falta do Fat Jones. E é isso, cara. É isso o vídeo. Gostou do vídeo? Se inscreve, comenta. Você pode ver, não foi um react comum, foi algo refinado. Tentei trazer aqui alguma coisa gourmet, alguma coisa para fugir do mais do mesmo.
Parabéns ao rapaz do vídeo que fez esse dossiê. Eu achei sensacional, me entreteve do início ao fim, tá bom? Tanto é que eu tô gravando um vídeo a respeito do assunto. Muito obrigado por me proporcionar esse entretenimento de extrema qualidade. Peço desculpas a você, telespectador, por essa edição tão simples e porca. Tu merece algo melhor. Até a próxima. Toda a verdade será revelada hoje. Gravamos um vídeo a respeito do David Jones e, não coincidentemente, o conteúdo dele começou a ser massivamente recomendado para mim. Esse é um vídeo de 9 anos atrás. O primeiro vídeo do canal dele, do canal David Jones, não do Gameplay RJ. E logo no começo temos uma verdade sendo dita, e eu quero que vocês escutem comigo. Eu não vi a gameplay, eu só vi esse trechinho, esse negocinho. E nós vamos conversar sobre isso. E ver um pouco dessa gameplay. E entender onde estão as raízes. Galera, eu sou o David Jones e você está no meu canal. Sim, esse aqui é o canal novo, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, tá certo? E para explicar um pouco como é que vai funcionar aqui, vamos tentar fazer um jogo diferente por dia. Um jogo diferente por dia. Um homem desses possui uma bagagem inacreditável. Não tem como ser bom em todos os jogos. Ainda mais jogando um jogo por dia. Muitas vezes ele nem mesmo se deu conta do que estava jogando. Por isso aquele vídeo tão famoso. Quem não viu aquele vídeo do bonequinho de pedra que passa o tempo e ele fica congelado na mesma parte um bom tempo, até ele se ligar na mecânica real do jogo. Um homem desses, com uma cabeça tão ocupada, apenas não se deu conta desse pequeno detalhe. Ai, caralho, filha da puta! Puta que pariu! Arrombado! Ah, mano, muito bom, velho. Muito bom, muito bom.